Muito boa noite, torcida vascaína. Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma livezinha, né? E dizer para vocês que não tem quase novidade no Vasco, que o Vasco quase que não tem novidade, né, gente? Eu tô aqui com a camisinha de frio, gente, porque aqui em Nova Serrana, aqui em Minas Gerais, está fazendo um friozinho até bom, viu? Eu tô meio aqui meio agasalhado, né, pro velho não adoecer, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? De dizer para vocês que é um grande prazer quando eu venho para gravar, porque conversar com as pessoas que gostam, né, do meu programa, conversar com as pessoas que a gente sabe que estão dia a dia caçando conteúdo que a gente faz, né? É muito gratificante, né? Bom, gente, quando vocês ouvirem essa live, vocês dêem o joinha, gostei, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação, que é muito importante para o crescimento dele, viu? Então, gente, eu quero mandar aqui um abraço para os novos inscritos do meu programa, né? Tem uma pessoa aqui em Nova Serrana, eu me esqueci como é o sobrenome dele. Mas quando eu gravar de novo, daí eu vou falar o nome dele, viu? É Seu Antônio. Ele é aqui de Nova Serrana, viu? Tem um filho dele que trabalha lá na casa de tinta e eu passei lá esses dias. Eu estive conversando com ele. Aí ele disse pra mim que o tio dele é louco pelo Vasco, né? Seu Antônio, o nome dele. Seu Antônio, aquele abraço, viu? Se o senhor estiver me ouvindo, outra hora eu digo seu nome bem direitinho. Que eu tenho notado, tá ali, eu me esqueci de pegar, viu? Daí a live já começou, não posso sair da live agora, viu? Tá bom? Mas de outra hora eu falo seu nome, o nome do seu sobrinho também eu vou falar, viu? O nome da loja que ele trabalha numa loja de tinta, viu? Aí você já sabe quem é, né? Mandar um abraço pra vocês dois aí, grande amigo nosso, né? Os novos inscritos do nosso programa, né? Que Deus abençoe vocês, né? Quando vocês assistirem, quem for inscrito só carece dar o likezinho, gente. Dá o like e ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu gravar, o celular de vocês vai cair, notifica do celular de vocês que eu gravei a live para você assistir, beleza? Estamos combinados? Então você se inscreve, ativa o sininho de notificação e dá o like, que é muito importante o like para meu canal, viu? E quem for inscrito, só dá o like e ativa o sininho de notificação, beleza? Então vamos lá, gente boa. Bom, o Vasco da Gama, apesar do alto e baixo, contratou um novo técnico, né? Fernando Carrilho. Então, ele é o novo técnico do Vasco, que era do Fluminense, né? O técnico era do Fluminense, que estava no Cruzeiro, né? O Vasco contratou Fernando Diniz. Fernando Diniz. Viu? Então ele está trabalhando, diz que agora tem esses dias, né, para trabalhar, né, para ver se melhora esse time do Vasco, que tá uma bagunça, né? E a gente vai indo, né, para ver o que é que vai dar. Daí sábado, depois da manhã, tem o encontro de Fernando Diniz com Fortaleza, tem o encontro de Fernando Diniz depois contra o Fluminense, né? Então, vamos por aí afora, né? Ver o que é que dá, né? Ele hoje foi apresentado, né? Fernando Diniz foi apresentado para o povo, né? Do Vasco da Gama, né? E ele foi bem firme nas palavras dele, dizendo que o problema dele, ele não veio para jogar a segunda divisão, ele veio para treinar o Vasco, né? Quer dizer que ele quer dizer que quer deixar o Vasco na primeira divisão, né? E falou também sobre contratação, né? Que vai contratar, não vão contratar muitos jogadores. Aí eu já fico com medo, porque o Vasco contrata 10 para um, dá certo? Um. Contratou 6, ou foi 8. Só o Nuno que deu certo, o resto, nada, né? Outra coisa, disseram que ia dar um limpa no Vasco.
Só mandaram um. Até agora, só mandaram um. Sabe por que eles não mandaram os outros? Porque Felipe é amigo de Pedrinho. Ele não vai mandar o amigo dele sair do Vasco. Uai, se não presta, tem que sair. Uai. Se não tá atuando bem conforme a torcida gosta, sai, uai. E traz um que tem mais competência, né? Aí o Fábio Carilli trouxe a equipe dele para trabalhar. Não é a equipe que estava no Vasco, é outro preparador físico agora, tá entendendo? Tem tudo isso, né? Felipe tá lá pro escanteio agora. E Deus tomara que ele recupere o Capasso, né? E bote na zaga, porque essa zaga do Vasco tá uma peneira. João Vitor, gente, tá uma peneira. Maurício Lemos não tá jogando porque diz que a costela tá doendo, né? A dupla sertaneja diz que tá se recuperando, agora não sei de quê, porque esses jovens não estão jogando e tá se machucando. Só no treino que ele se machuca, é? Você vai botar quem? Né? Tem que trazer Manu Capasso de volta. Porque tá o quê? Tá com o Vitor Luiz da base. Né? Tá com um jogador da base na zaga, porque não querem botar o jogador o Mano Capasso. Eu não sei o que é que essa diretoria quer com o Mano Capasso, que não bota ele para jogar. Porque, gente, se o jogador quer vender o jogador, quer fazer dinheiro com o jogador, bota o jogador para jogar para os outros times ver que o time é titular. Daí vem para contratar. Mas o jogador lá no escanteio, treinando sozinho, time nenhum vem atrás não e nem time nenhum quer não. Ué. Então nisso falta consciência no time do Vasco. Até nisso a diretoria do Vasco é sem futuro, viu? Que o presidentezinho sem futuro, esse Pedrinho, viu? Tá doido. Daí sai juntou-se mais agora, mais esse Felipe. Aí deu certo os dois. Aí casou, marido e mulher. Não se largam de jeito nenhum. Que eu não sei o que foi que Felipe foi buscar na Argentina. Eu não sei o que foi que Felipe foi buscar na Argentina, mas Pedrinho. Isso é que eu tô querendo saber. Porque ele não é mais da diretoria profissional. Disse que não é. E foi acompanhar o time pra quê? Foi 19 pessoas, fora os atletas, pra Argentina. Pra que tanta pessoa pra ir, gente? Só pra pagar hotel caro, pagar passagem cara, porque passagem de avião pra gente não é barato, né? Dá uma despesa de contratar um jogador inteiro e contrata um jogador com essas despesas que faz com esse tanto de gente que vai não sei pra onde, viajar pra fora. Não é? Eu, pra mim, só carecia aí o preparador físico e o preparador de goleiro. E o jogador, somente. Não, mas tem que levar 10 segurança, levar a comitiva toda da diretoria, levar todo mundo. Pra que isso? Oxe. Nunca ouvi dizer isso não. Só pra gastar dinheiro mesmo. Não, mas passeando com os amigos. Isso aí é passear com os amigos com o dinheiro do Vasco. Agora isso aí, torcedor, é por conta de vocês. Que vocês não cobram a diretoria do Vasco para mandar Felipe embora. Se vocês cobram, ele vai. A torcida do Rio de Janeiro, eu duvido se o que aconteceu e está acontecendo dentro do Vasco hoje, se fosse no Corinthians, se o quebra-pau não já tinha acontecido. Já. Já porque a torcida do Corinthians não aguenta o que a torcida do Vasco aguenta, não. Que a torcida do Vasco se contenta com um empate, não é? Entendeu? É assim. Aí a torcida do Vasco se contenta com tudo. A diretoria também se adoma. Não, o povo estão gostando do que está acontecendo, então deixa pra lá. Não é assim, né? É. Agora, se for cobrado, ele reage.
Mas a torcida do Vasco não cobra a diretoria de jeito nenhum. Marcelo Santana foi mandado embora. Até agora não tem ainda o senhor do Vasco, e a janela tá aí bem pertinho para abrir. Que já era pro senhor estar ali no Vasco já, tendo contato já com o jogador que eles queriam contratar. Bom, amigo, você vem pro Vasco aí, pois assina aqui um pré-contrato, como você já é jogador do Vasco. Quando abrir a janela, o primeiro dia que abrir a janela, você já vai. Você vai no primeiro dia que abrir a janela. Tá entendendo? Você já vai. Era assim que era pra fazer. Quando abrisse a janela, o jogador já estava tudo contratado. Os outros times, fulano de tal. Não, eu vou pro Vasco, eu já assinei o contrato com o Vasco, pronto, acabou-se. Mas não, vão deixar a janela abrir para ficar nessa mesma pendanga de toda a vida. O jogador melhorzinho que estão ficando bom para contratar, os outros times vão contratando, daí o Vasco espera todo mundo contratar para eles contratar o resto. É o resto, que o Vasco só contrata resto. Então o tempo de maquiar o mercado era agora. Para quando for no tempo, quando abrir a janela, o jogador já está com o pré-contrato assinado, você vai e volta. Então tá aqui, assina o pré-contrato e manda para mim. Pré-contrato já assinado, tá aí, ó. Tá aí seu pré-contrato. Eu vou mandar para você assinar e você manda de volta. Beleza? Então a partir de hoje você já é jogador do Vasco. Você fica jogando em seu time quando a janela abrir, você vem. Agora é assim. A janela abriu hoje, você já viaja. Pra cá. Assina o contrato e vai treinar pra jogar bola. Não tem tempo de estar fazendo jogador, não. Tem que trazer o jogador já pronto. Não tem tempo de estar fazendo jogador. Tem que trazer o jogador já pronto. Pronto pra jogar bola. Viu? E trazer, olha. Tem que trazer 2 jogadores pra defesa. Olha. Tem que trazer 2 jogadores para defesa, 2 para defesa. Trazer um cabeça de área bom, viu? Daquele seguro. Trazer 2 meios de campo bom, só aí vai 5. 5. E trazer mais um centroavante para fazer sombra de reverte. 6. Tem que trazer uns 6 jogadores ali. Tá entendendo? Porque se trouxer, olha, 2 para defesa, para dizer aqui, vem para ser titular da defesa do Vasco. Trazer um cabeça de área que venha para ser titular da cabeça de área do Vasco. Trazer 2 meios de campo para ser titular. Porque Felipe Coutinho não aguenta o jogo todo. Então traz 2 meios de campo novo que aguente o Rui Puxo. Não é trazer velho não, traz 2 jogadores que aguente novo, que ganha o Rui Puxo e jogue bola. Para ser titular. E uma sombra para reverte. Pronto, e um centroavante. Tá bom demais. Porque o resto faz o Calheiro, ele dá uma recompensada grande nesse time que tá aí. Quer trazer ponta, essas coisas não. É, olha, 2 meia bom, 2 jogadores para defesa e um cabeça de área e um jogador para fazer sombra da barra reverte. Centroavante bom. 6 jogadores, trazendo 6 jogadores, 6. Trazendo 6 jogadores, o Vasco fica bom. Mas jogador de primeira qualidade. Não é trazer, deixar todo o time contratar para depois trazer o resto, não. Porque quem vive de resto é cachorro. Tá entendendo? Quem vive de osso ruído é cachorro. Quer dizer, que os outros times caçam tudo e deixam só as ossadas para o Vasco. Deixa esse trem aí que o Vasco vem buscar. É desse jeito. Né? E a torcida do Vasco aceita. Porque a torcida do Vasco não é inflamável que nem a do Corinthians, não. Se fosse que nem no Corinthians, o Corinthians contrata bem. Tá devendo? Tá. Mas contrata. Ah, não tô devendo, não, mas o Corinthians também tava devendo. Qual é o time hoje que não deve no Brasil? Todo time deve. A gente só vê essa sua foca de dívida e coisa, é no Vasco. Os outros times tudo deve, tudo é cobrado, mas ninguém vê falar nisso. Porque a imprensa brasileira parece que tem
uma murrinha tão grande com o Vasco, que acontece, pode acontecer o que acontecer com os outros times, ele não fala. Só fala do Vasco. Só fala de mal do Vasco. E o Vasco é o time que deve menos no Brasil, só para você ter uma ideia. O Vasco é um time que deve menos no Brasil. O Flamengo deve, o Botafogo deve, o Fluminense deve, o Corinthians deve, São Paulo deve, Palmeiras deve, São Paulo deve, Internacional, Grêmio, Fortaleza, Ceará, todos os times que estão na primeira divisão, todo time deve, não é pouco não. Mas ninguém fala que os outros devem, só fala que o Vasco está devendo. O Vasco vai ser cobrado, o Vasco vai entrar num transfer, vai entrar não sei o quê. Meu amigo, vamos falar do futebol. Deixa que negócio de dívida, fale a diretoria, que foi ela que fez, então ela que haja com os seus atos. Eu quero um time de futebol. Não quero saber de dívida de Vasco, não. É isso. Eu digo logo é assim, eu não quero saber de dívida de Vasco, não. Que eu não sou da diretoria do Vasco, isso aí é coisa da diretoria. Não é coisa de jornalista, nem de nada, não. Vamos falar uma coisa que enche os olhos do pessoal. Não falar de dívida, tu vai não tá observando, tu vai não sei o que, olha que negócio besta é essa. Eu vou entrar aqui numa live aqui e vou dizer, o Vasco vai tomar um transfer ban amanhã. Eu não vou dizer não, ele pode tomar, mas não é eu que vou pagar. Quem vai pagar é o presidente do Vasco. Ele tá lá para isso. Então não adianta eu estar falando da conta dele não, as contas dele não, as contas dele pague ele. Que as minhas também quem paga sou eu. Pronto. Eu sou decidido desse jeito, eu não falo de conta de Vasco. Eu quero saber se ele vai trazer o jogador para nós não cair para a segunda divisão. Daí isso aí eu quero saber. Porque para mim o importante é ele contratar o jogador para nós não cair para a segunda divisão. Porque se não der um jeito aí, com essa defesinha que nós temos, com esse jogador da defesa que nós temos, nós vamos para a segunda divisão. Porque é gol por cima de gol. Meu, toda bola que vai é gol. João Vitor só tem canela e ruindade. Mano, o capaz tá inteiro, não querem botar ele para jogar. A dupla sertaneja não tá prestando. Lemos não tá prestando. 3 jogadores da defesa, 3 que não tá podendo jogar. 3, com o Manu Capaz. Não. Fora o Manu Capaz. Com o Manu Capaz é 4. Porque se botasse o Manu Capaz para jogar, é melhor do que esse jogador que foi do Cruzeiro. Ele é melhor do que aquele jogador que veio do time lá de Santa Catarina. Do time Nené. Não é melhor. Mas tá lá, treinando sozinho. Porque a diretoria banana e palhaça e safada não quer botar o jogador para jogar. Porque queria vender o jogador e o jogador ganha para 500 conto é 600 no Vasco e o time lá só queria pagar 400. Não, meu amigo, eu só vou se você pagar mais caro. Me paga 700 que eu vou. O time lá não pagou, não foi, ficou com raiva do menino, de Manu Capaz. Daí não querem botar o jogador por causa disso. Porque eles que acharam um bom dinheiro nele e ele não foi porque ele não quis ir. Não quis ir, não. Ele ia ganhar mais pouco que no Vasco. E ele não vai sair do Vasco para ganhar mais pouco, não. Só isso, né? Dizendo isso, gente, uma boa noite, viu? Que Deus abençoe a todos, viu? E se Deus quiser, amanhã eu volto a gravar mais uma live. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os meus inscritos, né? Um abraço para todos os meus inscritos, para todo mundo que acessa minha live, né? E quem acessa minha live que não der o like, dê o like, rapaz. Não paga nada não. Tem uma palavrinha aqui no sininho de notificação. Tem a palavra inscreva-se. Daí você vai naquela palavra e inscreve-se. Tem um sininho, você notifica no sininho. E tem aí no seu celular também o like, onde você dá o like. Dê o like. Daí você vai lá e dê o like também. Simples, não paga nada. Beleza, pessoal? Fique com Deus e saudação vascaína.